Esta noite, no Linha da Frente, a aposta nas energias renováveis em Portugal. Um país que importa 90% da energia que consome. Com os projetos renováveis, vamos ter condições para estabilizar o preço e ficar muito menos vulnerável àquilo que são os choques petrolíferos. Há locais onde se deveria construir menos barragens ao longo do percurso do rio. Há 2 anos, Orlando Pereira começou a importar motos elétricas da China para comercializar em Portugal. Decidiu apostar nas energias renováveis e na sua moradia instalou 18 painéis solares fotovoltaicos, depois de não encontrar nenhum banco que lhe garantisse o mesmo retorno do investimento. Estes painéis, eu chamo-lhes painéis low cost. Fiz à volta de 13.000 euros de investimento, o que é muito inferior ao que o mercado estava habituado. Rondava sempre os 20.000 euros. São painéis que vêm da China, mas de muito boa qualidade. E neste momento posso dizer que todos os meses produzo energia suficiente para pagar o crédito. A energia produzida pelos painéis entra diretamente na rede elétrica. Isto é o total que eu já produzi, 2.514 kW. Existem 2 contadores, o da produção e o do consumo, para depois fazer o encontro de contas. Nos melhores meses de sol, Orlando chega a receber da EDP 400 euros por mês. É um microprodutor que tenta ter cada vez mais eficiência energética. Em minha casa já tinham certos hábitos ecológicos, digamos assim. Desde as casas de banho, que têm autocolismo com dupla descarga, em que, por exemplo, também tinha sistema de aquecimento central através de gasóleo, e desisti. E agora tenho uma lareira a lenha essa que eu compro simplesmente pessoas que vendem lenha seca, ou seja, não aquela lenha que estará viva, entre aspas, na floresta, ou se não lenha que é cortada quando passa uma autoestrada, algo assim do género. Tenho ali, por exemplo, sobreiro, que é proibido a venda, mas passou por ali uma autoestrada junto à Leiria e cortaram e eu fiquei com ela. E, portanto, aproveito essa biomassa, digamos assim, e também tudo o que é em casa. Tenho eletrodomésticos com categoria A. Também tenho, as lâmpadas são todas económicas e, claro, o veículo elétrico que me permite aí reduzir bastante as minhas despesas por mês. Portugal está muito longe de conseguir aproveitar as muitas horas de sol que recebe por ano, mesmo tendo a maior central solar do mundo, com mais de 2.000 painéis que seguem a trajetória do Sol. Está localizada na Marleja, na região do Baixo Alentejo. Esta central tem uma capacidade de potência pico de 46 MW. É composta por 2.520 trackers, seguidores solares, que seguem automaticamente a trajetória do Sol durante todo o dia, para assim obter uma maior captação e otimização da energia. Para além desta central fotovoltaica, temos 2 contrapartidas, 2 mais-valias, uma fábrica de assemblagem de painéis em Moura, que emprega 100 pessoas, e um fundo social no valor de 3 milhões de euros, que termina este ano e que tem como componentes a sensibilização à comunidade, a formação e também um laboratório à escala mundial para a investigação e desenvolvimento na área do fotovoltaico. Foi um investimento de 261 milhões de euros que hoje tem como acionistas os espanhóis da Acciona e os japoneses da Mitsubishi. Aqui nada foi deixado ao acaso, como por exemplo este rebanho de ovelhas. Os animais impedem que o pasto cresça e faça sombra aos painéis e também previnem o risco de incêndio. A produção da central pode abastecer as 3 maiores cidades do Alentejo. A produção desta central é o equivalente ao consumo de 30.000 lares portugueses. 30.000 lares portugueses significa, com uma estatística ainda de uma família com 2 filhos, mais ou menos 120.000 pessoas, o que, na região do Alentejo, que é a maior do país, Portugal, podíamos produzir a cidade de Beja, Évora e Porto Alegre, para se ter mais uma ideia em termos de consumo.
últimos anos, uma das grandes apostas das energias renováveis em Portugal foi no aproveitamento do vento. Atualmente existem 206 parques eólicos no país. O maior é o Parque do Alto Minho 1, com 120 aerogeradores instalados em 4 concelhos: Melgaço, Monção, Paredes de Cor e Valença. É neste momento o segundo maior parque eólico da Europa, com capital português, francês e italiano. Em 2010, produziu cerca de 1% da energia elétrica consumida em Portugal. Num país em que não temos recursos energéticos, os tradicionais, os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, temos sabido aproveitar um dos nossos recursos, que é a água, isto já há várias décadas. Com o desenvolvimento da tecnologia do aproveitamento da energia eólica, portanto os aerogeradores, é possível hoje em dia, num país como o nosso, pequeno, que tem vento, talvez não seja dos países do mundo com mais vento, mas tem vento e que é um vento que pode ser aproveitado para a produção de eletricidade. A produção eólica em Portugal está praticamente a atingir os valores da hídrica fornecida pelas barragens. E ainda falta aproveitar em absoluto a nossa costa marítima com a futura instalação de parques offshore. Penso que a principal condicionante no nosso país tem a ver com as características da nossa costa. Contrariamente, por exemplo, na zona do Mar do Norte, ao longo das costas da Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Suécia, portanto, as condições, a plataforma marítima é de menor profundidade, contrariamente à nossa costa. Portanto, seria possível construir offshore relativamente próximo da costa, mas não haveria um aproveitamento do recurso suficiente para justificar o investimento adicional que é construir no mar. O maior parque eólico offshore do planeta, o TenneT Wind Farm, foi concluído no final de 2010 ao largo do Reino Unido e consegue abastecer 200 mil lares. O custo da exploração do vento no mar é mais caro, mas por outro lado existem mais horas de vento. Em Portugal existe um projeto piloto da EDP para um parque ao largo da Póvoa do Varzim. A rede elétrica nacional é gerida praticamente minuto a minuto. A produção de eletricidade é despoltada pelo consumo que existe em cada momento. Na sala de comando da REN, em Sacavém, verifica-se que a energia eólica está a assumir um peso cada vez maior. Havendo dias, inclusivamente, onde ultrapassou os 60% do abastecimento do consumo, como foi no passado dia 31 de outubro, onde tivemos energia produzida através do vento, abasteceu mais de 60% do consumo nacional. Se nos últimos anos em Portugal tem existido um grande investimento na energia eólica, é verdade que também estamos a assistir a um momento histórico no aproveitamento da produção elétrica das barragens. Trata-se de um investimento da EDP de 3,5 mil milhões de euros em construção de novas barragens e no reforço de potência em algumas já construídas. Eu acho que neste momento estamos a fazer Portugal no fundo dos ministérios interessantes dos últimos anos. Quanto a renováveis, estamos a falar de água, essencialmente, e também das novas renováveis, com destaque, obviamente, para o vento, para a eólica. E neste conjunto, estes dois projetos, digamos, estas duas áreas, vêm ter um impacto muito significativo em vários domínios em Portugal. Estamos a falar, em primeiro lugar, de substituição de importações. Estamos a falar de aproveitamento de recursos próprios. O que é fundamental num país que tem, essencialmente, um problema de déficit externo. O problema principal de Portugal é o facto de importar mais do que exportar e ter, neste momento, um desequilíbrio externo que representa quase 10%
do produto interno bruto. Na barragem do Alqueva está a ser construída uma segunda central elétrica que vai duplicar a potência instalada. O aproveitamento hídrico do complexo sofreu um aceleramento com a aposta crescente nas energias renováveis. A obra deverá estar concluída no final de 2012. Neste momento, o que nós estamos a fazer é construir uma segunda central hidroelétrica com características técnicas muito similares à da central existente, permitirá duplicar a potência instalada na central existente. Portugal assumiu vários compromissos no âmbito da política europeia de energia e de combate às alterações climáticas. Um deles é, em 2020, 55% da eletricidade consumida no país tenha como fonte as energias renováveis. Neste momento, o peso das renováveis situa-se nos 40%. Estamos na barragem do Alto Rabagão, em Trás-os-Montes, inaugurada em 1964. Muito mais antiga do que a barragem do Alqueva, esta também possui um sistema de bombagem. Descemos à chamada caverna da barragem, onde se encontra a sala das máquinas, com os dois grupos turbina e a bomba. É uma descida a 120 metros de profundidade, que demora alguns minutos. Esta é uma das 6 barragens portuguesas com círculo reversível, ou seja, consegue reaproveitar a água. Funciona como turbina durante as horas de maior consumo e como bomba nas horas de vazio ou de excedentes de energia na rede. O sistema de bombagem é único só pelas suas características técnicas, porque já temos outros aproveitamentos hidroelétricos com bombagem. Normalmente o sistema de bombagem é feito invertendo o sentido de rotação dos grupos geradores. Neste caso concreto do Alto Rabagão, é feito pelo acoplamento de uma segunda roda que nós chamamos roda da bomba, rodando o grupo sempre no mesmo sentido. Portugal continua a ser um dos países europeus que pior aproveita a sua capacidade hídrica. Agora, com todo este investimento, espera-se que o aumento de produção de eletricidade nas barragens duplique até 2020. Infelizmente, do nosso ponto de vista, Portugal aproveita menos de 50% do seu potencial hídrico, o que comparativamente com, enfim, todos os países, enfim, da Europa, estamos numa situação, digamos, muito abaixo do que seria normal e desejável, na medida em que a energia hídrica é um recurso natural, endógeno, e que, portanto, por todos os motivos interessa aproveitar, na medida em que vai contribuir para a redução da nossa dependência dos combustíveis fósseis, vai contribuir para, digamos, a redução das importações, da nossa balança de pagamentos, vai melhorar essa situação e, naturalmente, também, ao substituir, digamos, eletricidade produzida com combustíveis fósseis, vai melhorar as condições de ambiente, portanto, a redução da emissão de gases com efeito de estufa. O melhoramento hidroelétrico é o que está a ser feito nas barragens do Picote e Bem Posta, no Douro Internacional. No Picote, a 180 metros de profundidade, estão a decorrer as obras para um reforço de potência. A dimensão do projeto a nível subterrâneo é impressionante. Está a ser construída uma conduta onde cabe um edifício de 5 andares. No final de 2011, a barragem vai produzir em média anual mais 30% de energia elétrica. Todos os anos se perdem pelo descarregamento muita energia, muita água que aporta aqui ao local. Da ordem, poder-se-á dizer, da ordem em termos médios de 1.200 hectómetros cúbicos. E, portanto, este reforço de potência consiste numa nova turbina, num circuito hidráulico novo e numa nova turbina com grande capacidade de turbinamento e que vai exatamente aproveitar esse potencial hidroelétrico ainda disponível. Francisco Ferreira, o vice-presidente da Quercus, concorda com o melhor aproveitamento da grande hídrica, mas desde que não seja preciso construir novas barragens com grande impacto. O investimento nas renováveis nem sempre é amigo do ambiente. O reforço de potência de algumas barragens não tem praticamente impactos
significativos e, portanto, essa é sem dúvida uma vertente a seguir. Quanto às novas barragens, bem, há vários atores, não é apenas a EDP, Iberdrola, a Endesa. Nós aí achamos que há locais onde ou se deveria construir menos barragens ao longo do percurso do rio, ou então casos do Sabor principalmente, mas também do próprio Tua, mas no caso da conservação da natureza, então o Sabor aí é por demais evidente, que face à produção de eletricidade que vai ser conseguida, não se deveria ter avançado. Francisco foi o segundo microprodutor do país quando instalou em casa os painéis fotovoltaicos. Hoje, espera que em Portugal seja possível reduzir o valor da fatura da eletricidade com as energias renováveis, aliadas à eficiência e boas práticas do consumidor. Isto tem sido muito questionado recentemente e de forma, eu diria mesmo, injusta, porque há muitos apoios do Estado, nomeadamente em termos de garantia de potência, de apoios a todas as outras formas de produção de eletricidade. Isto é, neste momento, nós pagamos na nossa fatura de eletricidade, sem dúvida alguma, apoios às renováveis, mas também apoios ao carvão, ao fuel, que praticamente neste momento já não temos, ao gás natural. Portugal é o 13º país da União Europeia onde o consumidor comum paga a eletricidade mais cara. A Dinamarca surge em primeiro lugar com 26 cêntimos por kWh, em 10º lugar aparece a Espanha, em 13º está Portugal, com 15 cêntimos por kWh. Mas se tivermos em conta o nível de vida de cada país, o preço da eletricidade em Portugal é um dos mais elevados da Europa. O melhor aproveitamento das renováveis pode vir a significar uma redução do custo do preço da eletricidade para o consumidor. Estruturalmente, com os projetos renováveis, vamos ter condições para estabilizar o preço e ficar muito menos vulnerável àquilo que são choques petrolíferos. E vejamos hoje o caso. Se temos hoje, numa situação macroeconómica internacional relativamente débil ainda, já temos o petróleo tipicamente acima dos $80 por barril, o que é que poderá acontecer é ao preço do petróleo quando houver uma verdadeira recuperação global a nível mundial. Na produção de energias renováveis em Portugal, a biomassa ocupa o 3º lugar, depois da hídrica e da eólica. Esta é a primeira central de biomassa instalada em Portugal em 1999, no concelho de Mortágua. A capacidade de produção desta central pode fornecer eletricidade a uma pequena cidade com 35 mil habitantes. A energia é produzida com a queima de resíduos florestais. Através de uma pequena vigia de segurança, conseguimos espreitar o interior da caldeira, que chega a atingir a temperatura de 1100 graus Celsius. É com os excedentes da exploração florestal, com aquilo que a indústria não aproveita e que ficava até agora nas matas, que nós valorizamos esse tipo de material, o transformamos num biocombustível e com ele geramos energia útil quando a sociedade mais dela necessita. Esta é uma das 10 centrais de biomassa que atualmente se encontram em funcionamento em Portugal. Nos próximos anos, espera-se duplicar o número de centrais. O objetivo é aproveitar o recurso renovável da floresta, que ocupa 38% do território continental. À medida que tem havido uma transformação radical na sociedade portuguesa, em que há uma desertificação do interior, para diminuir o risco de incêndio florestal é preciso criar novos incentivos à recolha da biomassa que hoje em dia fica em excesso nas matas. E, portanto, a recolha organizada deste tipo de materiais gera energia de uma forma útil e diminui drasticamente o risco de incêndio florestal nas regiões onde as centrais, de facto, acabam por poder exercer a sua atividade. Nas centrais de biomassa dedicadas, nós aí achamos que o caminho a seguir não tem sido o melhor. Uma central de biomassa tem um rendimento relativamente baixo, na ordem dos 30%, pouco mais. E aquilo que nós sempre defendemos é que estas centrais de biomassa deviam ser centrais de cogeração, ou seja, de geração de eletricidade e de calor. De calor esse a utilizar por uma indústria próxima, a utilizar
num pequeno sistema municipal, se necessário. Num país como Portugal, com uma extensa costa marítima, seria ideal conseguir aproveitar a energia produzida pela força das ondas, embora mundialmente ainda se esteja a dar os primeiros passos nesta tecnologia. Em 1999, a primeira central de aproveitamento das ondas construída na Ilha do Pico foi inundada mesmo antes de começar a funcionar. Só em 2010, 11 anos depois, a central conseguiu introduzir energia na rede. Segundo os números fornecidos à RTP pela EDA, a empresa de eletricidade dos Açores, a produção atual apenas consegue abastecer em média 10 clientes. Voltou ou pela primeira vez está realmente em funcionamento autónomo e razoável, como nós dizemos. Naturalmente, não funciona conforme as expectativas criadas nos anos 90, porque já é uma central muito antiga, já tem muitos componentes, já tem 12 anos, portanto, num ambiente muito agressivo, muito salino. Outros 2 projetos para o aproveitamento das ondas, instalados ao largo da Póvoa do Varzim, também fracassaram nos últimos anos com a força do mar. O chamado Pelamis, o último projeto com um investimento de 8,5 milhões de euros, esteve apenas alguns meses em funcionamento. É preciso que as pessoas entendam que o que se está a fazer, o que se está a testar, são protótipos. E, tal como nos automóveis, o protótipo tem os seus problemas, os seus defeitos. É um protótipo, é um modelo de ensaio, é um modelo que tem que ser testado. E ninguém está à espera que o protótipo de uma determinada máquina de automóveis esteja aí a circular e a fazer o serviço normal. Quando aparecem a terceira e a quarta geração desses automóveis é que começam a circular antes de aparecerem. E foi isso que foi feito. O Plano Nacional para as Energias Renováveis prevê criar medidas para a utilização do carro elétrico. É uma solução do futuro, já que é um potencial consumidor das energias renováveis. Os postos de abastecimento para os veículos elétricos, os chamados MOBIE, estão atualmente a ser instalados por todo o país. O Nissan Leaf é o primeiro carro elétrico construído de raiz a ser comercializado em Portugal. Tem uma autonomia de cerca de 160 km e pode carregar as baterias em qualquer tomada elétrica de 220 voltas. Numa carga normal, portanto a 220 volts, digamos que em nossa casa, na garagem ou no estacionamento, demora entre 6 a 8 horas. No caso de um carregamento rápido, nos postos de abastecimento com carregamento rápido, demora 20 a 30 minutos para carregar até ao máximo de 80% da bateria. Durante o ano de 2011, outras marcas de automóveis contam lançar em Portugal os seus modelos de veículos elétricos. A poupança do utilizador do carro elétrico em relação ao consumidor de combustíveis fósseis situa-se na ordem dos 25%. A capacidade de autonomia dos carros elétricos é que ainda se encontra longe das expectativas dos condutores.